Muitas pessoas que dizem que vivem, se você tirar elas da companhia dos outros e colocar elas na própria companhia, a pessoa não vê sentido, não vê graça em nada. Por quê? Porque ela não consegue simplesmente usufruir de si. E por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer coisas sozinha, porque quando não tem o olhar do outro sobre si, a pessoa não vê graça, perde o sentido, ela não aprendeu a simplesmente usufruir da vida. Eu estou gravando esse vídeo aqui de um hotel e eu faço uma pergunta, não sei nem se vou postar isso aqui. Quando foi a última vez que você fez algo só por fazer na sua vida? Sem fim nenhum. Fez só por fazer, só pelo prazer, só pela satisfação, sem visar nada, nenhum benefício, nada. Só fazer o que você queria fazer, sem fim, só pela satisfação, só pelo prazer. Eu não lembro a última vez que eu fiz algo só por fazer, que eu só me permiti ser. A gente vive numa lógica tão maluca que parece que tudo aquilo que a gente faz tem que ter algum motivo, algum sentido. A gente tá tão bitolado nessa lógica capitalista, neoliberal, que parece que viver, existir, curtir as coisas simples da vida, parece que é uma coisa boba, parece que é uma perda de tempo. Eu não sei desde quando isso entrou na nossa cabeça, quando que foi o início disso tudo. No que consiste a gente estar vivos, né? Por que a gente está no mundo, afinal? A gente existe para quê? A gente existe para ser funcional? A gente existe para simplesmente atender uma demanda externa que vem de fora, que vem dos outros? A gente está aqui para acumular capital, para ganhar dinheiro, ser reconhecido, avaliado, julgado, criticado, respeitado que seja? Qual é o fim das nossas vidas? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente está no mundo, afinal? Fazer nada, simplesmente se permitir existir fora da lógica social, isso requer uma força e uma coragem, porque existir fora da lógica social é você se propor a estar num processo meio solitário, porque é você com você, é você não correspondendo às expectativas, é você não se proporcionando ou não se propiciando benefícios que normalmente as pessoas têm quando elas estão num arranjo social, quando elas estão correspondendo a algo social nesse sentido. Então é um caminho solitário, porque é você com você. Se abdica de algumas coisas, se abre mão de algumas benesses, de alguns agrados. Então fazer algo só por fazer é um tanto interessante. É uma experiência solitária, angustiante, quem sabe? E acho que aí sim é um pensar fora da caixa, né? Porque imagine o quanto não é assustador e contra a corrente natural você simplesmente existir, simplesmente fazer algo que você está com vontade de fazer, que foge às normas, que foge aos padrões. Eu vim viajar, eu vim passear, vim curtir um pouco esse tempinho de férias, de recesso escolar, e me peguei pensando constantemente, assim, o que eu vou fazer, né? Qual vai ser a programação? E aí surgiu uma pergunta em contraponto a essa minha pergunta inicial. Mas por que eu preciso fazer algo? Por que eu não posso deixar para simplesmente sentir o que eu estou com vontade de fazer, ou o que eu não estou com vontade de fazer? Como seria se basear pelo desejo que aparece, pela vontade que se apresenta, sem programação? Porque como costuma ser as lógicas, né, sociais, de uma viagem, é estar tudo programado, né? E o que acontece nessa programação na maior parte do tempo? As pessoas nem vivem o que estão fazendo. Eu, por várias vezes, não vivi o que eu estava fazendo. Por estar programado e sempre pensando no que eu deveria estar fazendo, ou o que eu poderia estar fazendo, ou o que eu iria fazer depois daquilo que eu estava fazendo, sem viver o presente, sem viver aquilo que estava acontecendo. Já virou um papinho besta, né? Ai, o presente, viver o presente, né? Quase um... Também virou um clichê viver o presente. Mas, de fato, é estar ali na experiência que você está.
usufruindo e vivendo. Então isso é muito difícil, porque até o nosso descanso ele virou um clichê, né? Você precisa descansar de determinada forma, você precisa pegar um livro, ir para uma cafeteria, ler um livro e tomar o seu café, sabe? Mas eu tô com vontade de ir para a cafeteria, ler um livro e tomar um café? Será que é esse o programa que eu quero fazer, ou eu vou fazer isso porque dizem que isso é um bom programa para mim ficar de boa, para mim relaxar? Olha como é difícil se libertar dessas amarras, desses condicionamentos. E nesse sentido, o que seria pensar por si mesmo? A gente poderia utilizar essa forma de falar, né? O que seria pensar por si mesmo? Como alguém pensa por si mesmo? Como que a gente faz para pensar por si mesmo? O que seria pensar por si mesmo? O que seria estar inteiro para decidir, se permitir decidir a partir do afeto, a partir do sentimento, a partir do que vem de dentro e não do que vem de fora? É muito difícil, não é tarefa fácil. É preciso um desapego, um desenraizamento do social, dos valores que vêm de fora, porque a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso desejo, ele está todo condicionado às normas, às regras, ao que é certo, o que é o errado, ao que se deveria fazer, o que não se deveria fazer. E aí, será que aquilo que você faz é uma vontade tua? Será que aquilo que você faz, de fato, é algo que vem de você, ou é algo pronto que veio de fora? Conseguimos, de fato, fazer algo pelo simples fato de fazer, como eu dizia na pergunta inicial? É possível fazer algo só pela vontade de fazer, só pelo desejo de fazer? Será que a gente consegue se colocar na vida dessa forma? Ou isso é impossível? E eu não sei, eu acho que cada um precisa experimentar isso por si só, mas eu tenho uma leve sensação de que sim, isso é possível. Não é sem consequências, porque é preciso se desamarrar, se desarmar. E com isso vem consequências, porque o mundo nunca recebe muito bem alguém que pensa com a própria cabeça, alguém que pensa e deseja por si mesmo, alguém que não está moldado, enquadrado, adaptado ao que o mundo espera dele, ao que o social espera dele, ao modo de viver, ao modo de vida que se espera que alguém tenha, ao modo de funcionar que se espera que alguém funcione. As próprias pausas, né, as próprias férias, já é um momento para se pensar. E aí, preciso viajar? Por que eu tenho que viajar? Eu quero viajar, eu quero sair. E se eu não sair, o que eu quero fazer? Não por acaso, muitas pessoas piram quando se tira as tarefas, as obrigações, a rotina da pessoa. Quando ela precisa, quando ela fica livre com o seu querer, quando ela fica livre para poder fazer o que ela bem entende. E aí isso causa uma angústia danada na grande maioria das pessoas, porque isso significa ter que entrar em contato com o que de fato você quer, né? É muito mais fácil a gente se mover pelas demandas, por aquilo que o mundo exige de nós, do que propriamente pela nossa vontade, pelo nosso desejo. O mundo condicionou. Você já sabe o que fazer, você já sabe o que esperam de você, você já sabe as horas que você vai ter que cumprir naquele local. O próprio cansaço, às vezes, é uma forma de ocupação. Você sabe que você vai se cansar, você sabe que depois você vai ter que dormir. Agora, quando a vida não é puro cansaço, quando a vida é usufruir, o que você faz com ela? Por isso que eu acho incrível a força do pensamento indígena, de autores como Ailton Krenak, que tem toda uma proposta de que a vida não é útil, por exemplo. Você não está no mundo para ser útil. Você não está no mundo para ser alguém respeitado. Você não está no mundo para corresponder ao que esperam de você. Você não está no mundo para ser avaliado, para ser respaldado por uma profissão, por aquilo que você faz. Bem na ideia do espelho do Machado de Assis, aquele conto maravilhoso que mostra o quanto, quando tiram
as nossas máscaras sociais, afinal, o que sobra daí? O que você faz com você mesmo? Para onde você vai? Eu não sei, eu tenho cada vez pensado e refletido mais sobre isso, porque em algum momento das nossas vidas, as máscaras caem. E se você viveu a vida toda rotulado por algo, por alguém, ocupado por situações, por determinações sociais, o que você faz quando isso não existe mais, né? Você faz igual aquela professora que, quando se aposentou, ficava todos os dias sentado numa cadeira esperando os alunos entrar em sala de aula dentro de casa. Eu vi isso na prática clínica. A pessoa surtou, ela pirou quando tiraram o trabalho dela. Ela, todo dia em casa, ela sentava na cadeira esperando os alunos entrar, porque era a única coisa que ela conseguia se imaginar fazendo na vida. Ela não conseguia se imaginar fazendo outra coisa. Então, olha o peso da rotina na nossa vida, olha o peso que isso tem e como é difícil quando a gente não consegue simplesmente ser, fazer algo que não tenha alguma importância ou algum interesse social, que não nos leve para lugar algum, que simplesmente é uma experiência vivida com a gente mesmo. E por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer coisas sozinha, porque quando não tem o olhar do outro sobre si, a pessoa não vê graça, perde o sentido, ela não aprendeu a simplesmente usufruir da vida. Muitas pessoas que dizem que vivem, se você tirar elas da companhia dos outros e colocar elas na própria companhia, a pessoa não vê sentido, não vê graça em nada. Por quê? Porque ela não consegue simplesmente usufruir de si, da própria solidão, do próprio estar em contato, em conexão com a vida, com os sentidos, com os prazeres, com o corpo. Enfim, pensando alto aqui com vocês,